Aemond Targaryen, o príncipe que ao lado do Daemon forma a dupla de personagens que mais transmitem personalidade e intimidação de toda a Casa do Dragão. Mas tem um lado no Aemond que vai muito além de visual imponente e safira no olho. O Aemond tem uma profundidade que não é falada na série por meio de palavras. É algo que vai ficando ali nos detalhes e às vezes até passa despercebido, o que causou tanto problema interno no Aemond e por que ele é do jeito que é. Hoje eu vou contar a história completa do Aemond Targaryen. Contar aquilo que não é dito na série, porque a história dele é muito mais do que falar qual dragão ele monta, de que lado ele fica. Isso já sabemos muito bem, né? Ele é montador da Vhagar, o maior dragão da série, é filho da Alicent Hightower, do rei Viserys. Aemond defende o lado verde do seu irmão Aegon, porém, não é isso que forma a história do príncipe. Aemond é basicamente abandonado pela família e isso teve muita influência no tipo de pessoa que ele se tornou. A família estava do lado dele fisicamente, mas emocionalmente e sentimentalmente distante, longe. Nunca houve um laço familiar saudável entre esses Targaryen. O que teve foi uma falsa paz com data de validade. O Aemond nasceu em meio à tensão familiar, porque já havia uma disputa tímida pelo trono no começo. Rhaenyra era herdeira sim, mas meio que todo mundo já sabia que ela não seria aceita como rainha quando o dia chegasse, por conta do Aegon existir. Então, na época de adolescência do Aemond, a Alicent e o Otto já estavam na intenção de colocar o Aegon no lugar da Rhaenyra. Por isso que o Aemond foi criado numa época de guerra disfarçada, quase que uma guerra fria. Não tinha nenhuma batalha acontecendo, mas tinha, a divisão de lado, verde e preto, além de existir o atrito entre os filhos da Alicent e da Rhaenyra. É como se o ambiente não deixasse Aemond e Aegon ter uma amizade longeva com o Jace e o Luke sem acontecer alguma coisa ruim. Então, somado a esse ambiente familiar nada saudável, o Aemond sempre se enxergou excluído, ele se via numa posição abaixo, porque, por exemplo, ele não ganhou um ovo de dragão no berço, como muitos Targaryen recebem ao nascer. Tem Targaryen ainda bebê que os pais colocam um ovo no berço dele porque dessa forma já vai criando um vínculo entre a criança que está ali no berço e o dragão dentro do ovo. Então quando ele chocar, ele já vai ter um laço com o montador. Essa é a ideia. Ou seja, tem Targaryen que já nasce com o seu dragão antes mesmo de montar nele. Com o Aemond não foi assim. Ele foi o único a crescer sem nenhum dragão e isso mexia muito com ele. Era tão visível que o Aemond se sentia afetado que fizeram aquela piada do porco rosa no episódio 6. Lembra? Por sinal, aquela cena foi bem engraçada. Foi sacanagem com o Aemond, eu sei, ele ficou mal. Mas tem que admitir, foi criativo. O Jaehaerys estava domando o Vermax. A essa altura o Aegon já tinha o Sunfire, então o Aemond meio que estava sozinho ali, só olhando. E daí, do nada, Luke e Aegon falaram que tinha uma surpresa pro Aemond. E que era um dragão. Arrumaram um dragão do absoluto nada. Os deuses proveram, o Aegon fala. Mas aí o Lucerys traz o dragão que na verdade é um porco com asa. Isso pode parecer bobeirinha, mas internamente isso chateou muito o Aemond. Então, como o dragão era algo importante para ele, ele sempre se via um passo atrás de todo mundo. Foi nesse momento que ele pegou toda essa chateação e no episódio seguinte ele transformou tudo em audácia. A audácia em domar a maior criatura valeriana da série, a Vhagar. E ele fez isso sozinho. Isso é personalidade, porque tem que ter coragem para fazer o que ele fez. Afinal, o Aemond poderia morrer montando a Vhagar daquela forma. Muitos já morreram em tentativas assim. E a alma dessa cena é o Aemond se identificando com a Vhagar e a Vhagar se identificando com o Aemond. Ela é a maior de todas, mas também a mais solitária. A Vhagar é tão enorme que não cabe em nenhum fosso ou castelo. Assim como o Aemond não cabe em lugar nenhum, não se encaixa em nenhum local. Então nessa união, Vhagar e Aemond criaram uma sinergia valeriana única. O problema é o que acontece após esse momento. É um rancor que o Aemond carrega até hoje e que por consequência acabou resultando na morte do Lucerys Velaryon. Essa noite da briga marcou a vida do Aemond, o Luke desceu a faca nele, foi uma tragédia, lógico, mas isso deixou visível o quanto Aegon, Aemond e Rhaelena eram largados pelo pai, o Viserys. Olha só, o filho do rei acabou de perder a visão e ele não demonstra nenhuma preocupação genuína com o Aemond. O Aegon tem um diálogo numa carruagem com a Alicent, onde ele tá assim, totalmente desolado, sozinho, falando que o Viserys não gostava dele. Percebe como isso é notável? O Aegon sabe muito bem disso. É cruel, mas é verdade, e isso vale para cada irmão. Rhaenyra é a única filha que o Viserys tem apreço, a única que ele se arrasta para defender.
Com ela, ele demonstra o amor em ações. De resto, Aegon não recebe atenção, Aemond não recebe atenção, o Daeron Targaryen nem na capital tá, e a Helaena é mais uma abandonada sem nenhum pingo de cuidado ou atenção. Eu tenho a sensação, aliás, que o Aemond não é filho do Viserys. Não biologicamente, não é isso. É que simplesmente não parece que o Aemond tem pai. Já percebeu que não tem nenhuma cena de pai e filho entre Aemond e Viserys? O que tem é uma barreira, um abismo enorme entre o Aemond e o pai. Então juro, eu olho pro Aemond e eu sinto que ele é órfão desde o começo. Parece que o pai dele nunca apareceu na série. Então tudo partiu dessa origem, onde o Aemond se sentia excluído por falta de cuidado, por ter perdido um olho e ser moldado na frieza e na perda. Ele cresceu, os anos se passaram, mas o rancor do Aemond queima mais vivo do que nunca, e o olho que se fechou na escuridão virou um olhar ameaçador de safira azul. Duas cenas que manifestam o rancor do Aemond de maneira perfeita. A primeira é a cena do banquete familiar. A família tá toda na mesa reunida, confraternizando, bebendo, e o Aemond tá sentado, quieto, daquele jeito dele. Só que aí, do nada, de repente chega um porco assado enorme e o cara põe o porco na frente do Aemond. E adivinha quem tá sentado do outro lado com visão direta pro porco? O Lucerys. Então, inevitavelmente, o Luke vê aquilo, né? Lembra do porco com asa que deram pro Aemond anos atrás e começa a rir. Pô, essa cena foi bem pensada porque até eu ia rir. Só que o Aemond não leva na brincadeira e nem tem como exigir que ele faça isso, né? Porque não se trata apenas da zoeira com o porco. O Aemond sente que o Luke tem uma dívida com ele por conta do olho perdido. E aí é que tá. O Aemond não perdoou e não esqueceu o que houve. Então assim que o Luke começa a rir, o Aemond dá um porradão na mesa e faz aquele brinde provocativo, chamando o Lucerys e o Jace de Strong. É um trocadilho, né? Ele tá chamando de bastardo disfarçadamente. O verdadeiro pai do Luke e do Jace é da casa Strong e forte em inglês é Strong. Então o Aemond fala que o Jaehaerys e o Lucerys são fortes, são Strong, mas o que ele tá falando é que eles são da casa Strong, são bastardos. E a segunda cena é do episódio 10, um olho por um olho. Aemond exigiu o pagamento na mesma moeda por ter perdido a visão, então ele ordenou que o Lucerys arrancasse o próprio olho. A diferença é que, nessa noite de tempestade, o Aemond não era mais aquele menino acuado e pequeno. Nessa noite ele era o montador da Veiga. Ele que causava o medo e o terror. Essa é a evolução e a história do Aemond. Ele evoluiu daquele adolescente inseguro e excluído que não tinha nenhum dragão para um Targaryen imponente, intimidador e que monta a maior criatura de fogo da House of the Dragon. O único aliado do Aemond é a Veiga. Esse é o Aemond, um personagem de pouco diálogo, mas de muito trejeito e expressão. Ele é muito visual, ele é um Targaryen frio, singular e é um dos mais icônicos da Casa do Dragão. O Aemond, ele se sente muito mais capacitado para ser rei do que o irmão dele Aegon, que hoje é o rei atual. O Aegon, por sinal, nem queria ser rei. Agora o Aemond estudou história, filosofia, ele sabe lutar bem mais do que o Aegon, ele tem um dragão bem maior e bem mais experiente do que o do Aegon, e por isso o Aemond fica com aquela afeição na coroação do Aegon. Eu ainda penso que ele tem muito a evoluir. Ele já tem uma personalidade meio intensa, meio impulsiva, e agora que o Luke morreu, mesmo que sem querer, o Aemond deve absorver total o sangue que ele derramou. É isso, muito obrigado por ficar até o final, e até mais.